Isso, tá? Um alôzinho para ele, está entrando também aqui a Sandra Martins, enfim. E dizer sempre que o nosso objetivo, né, é fortalecer essas lideranças que estão aí, enfim, nesse momento de pandemia, tá? Transformando esse momento em algo, em ações de solidariedade para as pessoas que são economicamente fragilizadas, né, dentro desse aspecto econômico e que estão aí precisando das coisas, né? E que a gente possa, de alguma maneira, estar, enfim, conscientizando as pessoas que estão nos ouvindo, reforçando essa consciência, tá? E hoje é um tema que eu gostaria de não estar tocando se ele não existisse, mas infelizmente ele existe e a gente tem que tocar e, enfim, nossa convidada vai falar melhor sobre ele, que é a violência doméstica, a violência especificamente contra a mulher, tá? Que é algo que lamentavelmente tem ocorrido. Ontem aqui perto de casa também já ocorreu, nós tivemos por uma dessas coincidências, entre aspas, né? Que a gente presenciou, assim, a certa distância, nós presenciamos uma agressão, que foi, as vizinhas chamaram 180, né, que é o telefone da... Em relação à violência contra a mulher, tá? Dentro desse clima de pandemia. Enfim, com a palavra, Érica, esse é um bate-papo, a gente vai interagindo com as pessoas e estimula as pessoas a sempre estarem postando as perguntas, né? Que isso é importante para que você possa estar interagindo. Tá? Então, é contigo mesmo. A bola é sua. Ótimo. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que eu fiquei muito feliz, né, de receber o convite para participar dessa live. É um assunto muito importante, ainda mais nesse tempo de isolamento social, distanciamento. A gente tem visto aí a violência doméstica, né, ser capa de jornal aí, ela está nas mídias, né, enfim, nas mídias sociais, na mídia convencional, a gente tem visto, né, um aumento de denúncias, né, de casos de violência durante a pandemia, durante o isolamento. Então, quero parabenizar vocês, né, por essa iniciativa de tratar de um tema tão importante que é a violência doméstica, especificamente a violência contra a mulher. E eu acho que é importante para a gente assim, começar esse papo, dizer o seguinte, que esse fenômeno é um fenômeno que já está no nosso cotidiano há muito tempo, é considerado uma pandemia também, né? Só que por ser um fenômeno naturalizado, as pessoas naturalizam, toleram, né, a violência contra a mulher, ele se torna invisível, né? Mas ele já está aí, né? A pandemia, ela só vem potencializar, né, o isolamento social, só dá mais força, né, à violência contra a mulher, porque ela está ali naquele ambiente junto com, né, o agressor 24 horas por dia, está distante da família, dos amigos, né? Por conta do distanciamento social. Então, essa situação da pandemia ela só potencializa um fenômeno que já vem num crescente. Né? O Brasil ele é o quinto país em número de feminicídios, por exemplo. Né? Ele, inclusive, numa pesquisa que foi publicada pelo G1, né, no site do Globo, vai dizer que a nossa média de feminicídios aí, em relação à média mundial, a nossa média é maior do que a média mundial, né? Então, é importante a gente frisar que a violência contra a mulher não começou com a pandemia, né? E aí também é importante a gente frisar que esse fenômeno ele é uma expressão, né, de um sistema de dominação que, além de patriarcal, né, é racista também, porque as maiores vítimas da violência doméstica e familiar têm sido as mulheres negras. Né? Então, estudos recentes, pesquisas recentes, como o Atlas da Violência, o Fórum de Segurança Pública também lançou no passado, né, o Anuário da Segurança Pública, e eles vão dizer lá que mais da metade dos feminicídios que ocorreram no Brasil foram contra mulheres negras. Né? E aqui no Rio de Janeiro, o Dossiê Mulher, também do ano passado, de 2019, vai dizer
que, além do feminicídio, os outros tipos de violência, como lesão corporal, ameaça, tiveram como protagonistas, digamos assim, né, as mulheres negras. Então, é importante também a gente frisar isso, né? Que a gente se preocupa, às vezes, muito com números, né, estatísticas, e não se preocupa com o sujeito dessa violência. Quem é essa mulher que sofre violência? Né? Quem é essa mulher das estatísticas? Né? E como é que ela está fazendo nesse momento para se resguardar, ficar menos vulnerável a essa violência? Né? Sendo que a mulher negra, por exemplo, ela é aquela mulher que está, nas periferias, nas comunidades, né? Muitas vezes sem acesso à internet, né? E muitos serviços de atendimento têm sido feitos de forma remota, ou por telefone, ou pela internet. E são mulheres também que não têm acesso às políticas, né? Como a política de saúde, a segurança pública. Então, eu acho que é importante a gente pensar, quando pensa na violência contra a mulher, pensar em quem é essa mulher e por que as mulheres negras elas são as mais vitimizadas, né? Isso tem muito a ver com a escravização, com o imaginário que a escravização também construiu, né? Enfim, foram séculos de escravização que desumanizaram o corpo negro, desumanizaram a mulher negra, né? E a vem como um objeto sexual, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, né? Um sujeito hipersexualizado e também desumanizado. E isso também contribui para que esses números aumentem, né? Então, acho que essa historicamente, deve né? ser Aquela história, historicamente, né? O estupro que foi feito pelo colonizador, a mulher escravizada e também a mulher nativa, indígena, enfim, essa coisa toda, né? Que, detalhe, Érica, até pouco tempo, no Congresso Nacional, lembra aquele antigo senador lá, o Demóstenes, né? Negou veementemente essa coisa. Quer dizer, não é uma coisa que está falando, porque lá do passado, em pleno século XXI, aconteceu essa negação. Exatamente. Então é uma coisa grave, gravíssima. Exatamente, gravíssima. E é isso, e esse imaginário, né, escravocrata, ele vai se atualizando, né? Essa colonização, essa lógica colonizadora, ela vai se atualizando ao longo do tempo. Então, nós fomos libertos, né, na Lei Áurea, enfim, todo aquele movimento, mas a ideologia, né, a estrutura que mantém esse pensamento, ele continua aí, né, nos colonizando e vendo o corpo negro como esse corpo que não tem valor, né, como esse corpo que é inferior, né, ao corpo branco, né? Enfim, e aí essa violência ela incide sobre nós de uma maneira muito mais contundente, mais potente, né? E aí os mecanismos, né, para gente de superação ou de enfrentamento também, dependendo de onde você mora, né, dependendo do acesso que você tem às políticas, ele pode ser mais facilitado ou não. E como a gente vê nas estatísticas, né, as mulheres não têm chegado, as políticas públicas não têm alcançado essas mulheres, porque elas estão morrendo, né, elas estão sendo vítimas de feminicídio, né? Então, as políticas não têm chegado, não têm dialogado, não têm respondido às demandas desse grupo de mulheres, que são as mulheres negras. Sim. Então, Érica, tem uma pergunta aqui da Cris, que você está vendo aí. Isso, a Cris Malungo, né? Um adeuzinho para ela, e está dizendo aqui, para você falar um pouco, né? Como a questão do racismo é trabalhada no Centro de Atendimento à Mulher. Tenho a impressão que o racismo não é tratado como estrutural no acompanhamento, né, a mulheres em violência, em situação de violência, enfim, tá? E aproveitando o embalo, eu estou mandando um abraço também para a Jéssica, para o Matheus Machado, para a Reluma,
Ah, Aparecida, perfeitamente. Cláudia, Rosana, Jaciara, a própria Cris, e o pessoal do Barão Jovem, que também estão também engrossando a nossa audiência. E a Ai, que Cláudia ótimo. Vieira, Boa tarde, gente. e a Cláudia Vieira também está entrando na nossa audiência também agora. Com a palavra com você, Érica. Olha, Cris, sua pergunta é assim, excelente, ótima sua pergunta. A gente tem que pensar, né, que esses serviços de atendimento, os centros de referência, né, para mulheres, enfim, e os outros serviços também especializados, eles foram criados, né, a partir de um pensamento, de uma lógica feminista, né? Esse feminismo branco, né? Enfim, que generaliza, né, as mulheres, que não olha para as especificidades das mulheres, enfim. E como diz Lélia Gonzalez, ela tem um texto lá da década de 80 que ela vai falar que o feminismo branco esqueceu, né, a questão racial. Eu acho, claro, que hoje as coisas avançaram, né? As feministas negras têm pautado essa questão dentro do movimento feminista de uma forma geral, mas é importante a gente entender que esses serviços foram criados a partir de uma política que tem esse pensamento, né? Generalista, né? Enfim, esse pensamento que olha para uma mulher universal, e essa mulher universal ela tem um estereótipo, que é a mulher branca, né? Que a gente já sabe. Então, os centros vão trabalhar a partir dessa lógica, né? Então, eu vou falar da minha experiência no Centro de Referência de Mulheres da Maré, que é o centro que eu conheço, né? Com quem a gente trabalha, né, lá a questão racial. A introdução da questão racial no CRMM, ela aconteceu de forma tardia, né? Até porque a gente vivia nessa lógica de que a violência contra a mulher era uma questão apenas de gênero e não de raça, né? A gente vivia nessa lógica, que é a lógica que está impregnada nas políticas públicas em relação à violência contra a mulher. Só que aí, uma estagiária nossa, né? A Letícia, se ela estiver aí assistindo, ela questionou isso. Ela é uma mulher negra. Como assim? Vocês estão na Maré, né? Estão aqui numa comunidade. Como vocês não discutem a questão racial, sendo que a maioria das mulheres que vocês atendem são mulheres negras, né? E a partir dessa provocação, nós começamos a refletir de que forma a gente poderia introduzir a questão racial nas atividades do centro e também nos atendimentos às mulheres, né? Os atendimentos individuais. E aí nós começamos com um curso de capacitação à distância, né, para servidores da universidade, que o centro de referência ele fica, ele é um serviço da UFRJ, e eu aproveito para dizer também que no início eu não me apresentei devidamente, mas eu sou assistente social da UFRJ e trabalho no Centro de Referência de Mulheres da Maré, que é um serviço da universidade, que fica na Vila do João, né? E aí nós começamos esse curso, né, que está na 4ª edição já, é um curso sobre gênero e raça, né? E também começamos nas oficinas sociais, que são as atividades em grupo que nós promovemos com as mulheres lá do centro, nós começamos a introduzir o assunto. Então, chamamos pessoas, né, que trabalham com a temática para discutir com as mulheres, através também do Cine Debate, que nós temos lá, que é uma atividade também mensal. Nós começamos a introduzir filmes, né, documentários, curtas-metragens sobre a questão racial, para discutir com elas sobre o assunto. E também conseguimos introduzir na equipe, na supervisão de equipe, né, a discussão também sobre a questão do racismo. Né? E aí, uma coisa que estava restrita a uma parte da equipe, né, nós conseguimos, então, que toda a equipe discutisse, né, pensasse o racismo, e isso tem se refletido nos atendimentos. Mas o que acontece? Na equipe, né, do Centro de Referência, somos poucos negros também, né, no serviço público. Somos, acho que 3 negros, 4 negros da equipe, né? E a equipe é um pouco maior, tem 15 pessoas mais ou menos, 15, 16 pessoas.
Então, ainda somos minoria, mas conseguimos debater com as mulheres e também com a equipe essa questão. Mas é um trabalho, assim, árduo, de formiguinha, né? Porque tem gente que acha que racismo não existe, que somos um país miscigenado, né? Isso não existe aqui, esse mito da democracia racial Sim. ainda é muito presente, né? Mas lá no CRMM a gente tem trabalhado dessa forma com as mulheres, né? Mas os outros centros, eu não posso falar dos outros centros, né, de referência, mas é isso, esses equipamentos ainda estão atuando nessa lógica, né, de uma mulher universal, né? Infelizmente, apesar de a gente ter algumas discussões pontuais, né, a gente ainda trabalha nessa lógica, infelizmente. Olha, Zé, a Cris está te mandando uma provocação aí, dizendo para você vir rapidinho participar do Fórum de Mulheres Negras, tá? Enfim, aqui do Rio de Janeiro. E dizendo que é só me... Não, você já está dentro, você já pode se considerar dentro, é só, né? Não, com certeza. Eu acho que ainda mais nesse momento também de pandemia e tudo mais, não só nesse momento, mas eu acho que é um espaço muito importante para nós, mulheres negras, terem espaços de discussão, né, como o Fórum de Mulheres Negras, porque é a partir das nossas experiências, né, da nossa coletividade, que a gente vai conseguir propor ações que dialoguem com as nossas necessidades, com as nossas demandas, enquanto mulheres negras. Então, acho super importante esse espaço de discussão que é o fórum, né? Eu vou participar com certeza. O Érica está entrando também para engrossar a nossa audiência. A Thaís Ferreira, Suelen Jordão, oi, Thaís. Dani Griot, a Luena Mello, a Rejane, né? A Ellen, a Tininha Soares. Teve uma aqui que botou MRV, né? Enfim. Tem uma AD19 Barros também está entrando, um alôzinho para ele. E a presença sempre ilustre do nosso jurista, advogado Humberto Adame, tá? Um grande, enfim, jurista e lutador. Boa tarde. E especialista em relação a essa questão negra na área jurídica. Um grande abraço para o Humberto Adame, que também está engrossando essa campanha de não violência contra a mulher sempre, né? Sempre. Ele é um grande aliado. Muito obrigada. Dessa casa, tá? E também entrou agora a Patrícia Ramalho também, tá? E Fê Lopes. Patrícia. Oi, Patrícia. Tá? Deve ser a Patrícia Ramalho e Fê Lopes, que entrou também. Manda um abraço para ela. Thaís, eu queria que você comentasse também um pouquinho, desculpe, Érica. Sim. Érica Carvalho, eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão que estava com a Thaís na cabeça, eu tinha falado o nome das pessoas. Não tem problema. Então é o seguinte, Érica, eu queria que você falasse também um pouco, já que você está com esse trabalho aí, essa grande experiência no atendimento, a gente também é uma coisa que a gente está sempre insistindo em falar, em relação até que ponto, a gente sabe que atinge, tá, evidentemente, mas até que ponto, no caso da criança negra, essa violência contra a mãe dela a atinge psicologicamente e certamente deve causar um grande dano em relação à participação dela, inclusive nas escolas, tá? Enfim, na educação. Enfim, em que medida isso você tem tido essa impressão aí no seu trabalho diário, aí no centro de atendimento, tá? Sim. Como é que a gente percebe esse movimento da criança? A violência ela atinge, né, os filhos, tanto indiretamente quanto diretamente, né? Então, é um trauma para quem está vivendo aquela situação. Mas o que a gente percebe lá no centro, e aí eu vou falar sobre o que as mulheres trazem para a gente, né, em relação às crianças. Muitas mulheres procuram o centro de referência, né, buscando atendimento psicológico para os filhos. Elas não chegam assim, logo de cara, falando que sofrem violência, né? Porque muitas têm vergonha, muitas às vezes não conseguem identificar no primeiro momento que estão sendo vítimas de violência, né? Porque a violência tem várias facetas, né? Não só a violência física, mas a psicológica, né? É muito forte, muito comum. Então elas chegam lá falando sobre isso, que a escola, que a professora percebeu, ou que o aluno está muito agitado, ou que ele está muito introspectivo,
E aí a mulher chega lá pedindo atendimento psicológico, porque lá no centro nós temos um psicólogo, né? Só que nós atendemos só mulheres, né? Crianças a gente não atende. E aí, quando ela vai, a gente vai perguntar, mas o que está acontecendo? Por que, que né, o seu filho, a sua filha precisa de um psicólogo? Ela começa a relatar algumas questões e a gente identifica, então, aí a violência, né, doméstica, a violência familiar contra ela, contra a criança também. Então, a minha impressão vem a partir dessas mulheres. Então, muitas vezes elas pedem atendimento psicológico, às vezes o conselho tutelar, né? Ele encaminha essas crianças, essas mulheres, para serem atendidas por centros de referência por conta dessa situação de violência. Agora, é claro que essas crianças, ainda mais agora em tempos de quarentena, né? Nesse isolamento, elas estão mais vulneráveis, né, a esse agressor que Sim. agride a mãe, mas também, né, agride os filhos direto ou indiretamente. Né? Sim. E muitas mulheres, às vezes, não procuram ajuda nesse período de quarentena porque tem medo de que o agressor faça alguma coisa com os filhos também. Uhum. Então, elas acabam, né, muitas vezes, criando outras estratégias para ficarem menos vulneráveis nesse período por conta dos filhos, para que os filhos não sofram violência também como elas estão sofrendo. Sim. Então, assim, né? Tem uma, só para, enfim, engrossar o caldo nessa eu falo muito, então pode não, porque eu estou trazendo aqui as perguntas das pessoas. Tá, Cláudia Vieira está dizendo o seguinte, como é que vai, e aí tá indo nessa direção que você está apontando aí, como é que é lidar com essa violência doméstica nesses tempos de pandemia, especialmente nas comunidades, nas favelas, assim, que é essa a tua experiência. E a Cris também está dizendo o seguinte, fazendo a observação, que no Fórum de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, elas estão discutindo o trabalho com os homens, em especial com os homens negros, em relação ao combate a essa violência doméstica. E se você tem tido uma experiência em relação nesse sentido, aí no centro que você desenvolve esse trabalho. São essas duas observações. Por enquanto, mandamos um abraço também para mais Verson Alves, Raquel Matoso e também outra presença ilustre aqui na nossa audiência, que é a dona Lídia Garcia, que no sábado que vem vai estar também aqui na nossa live a partir de 4h30 da tarde. Legal. A palavra, de novo, você, Érica. Olha, em relação a formas de enfrentar a violência, né? O que acontece? Os serviços públicos, eles estão atuando de forma remota, então por telefone, né? Defensoria Pública especializada, os juizados estão atendendo por telefone, né? No 129. Os centros de referência, infelizmente, eles estão fechados, né, nesse momento, por conta do aumento, né, do número de casos. E aí a gente dá algumas dicas, né? Deu um pequeno probleminha aqui para mim, não sei se você tá voltando aqui. Foi? Isso. Então, a gente costuma dar algumas... Então, nessa questão do enfrentamento, a gente costuma dar algumas orientações, porque os serviços estão atuando de forma remota, por telefone, né? Então, é isso, o 180, como você falou no início, é um telefone super importante para você ter orientações sobre como fazer para sair da situação de violência, né? 129, que é a Defensoria Pública aqui do Estado, enfim, nós temos uma defensoria especializada no atendimento às mulheres, né? Mas eu acho que o mais importante nesse momento, né, é o contato com o vizinho, né, ou a vizinha, você que, como você falou, se você perceber uma violência, você presenciar, você pode ligar para o 180, você pode se colocar também à disposição da sua vizinha, dizer, olha, você pode contar comigo, meu telefone é esse aqui, combinar com ela uma palavra de emergência que você possa mandar pelo Zap, e aí ela já sabe que tem que contactar a polícia, chamar o 180, enfim. Nesse momento, e aí a mulher que está na situação de violência também, por exemplo, uma dica assim, prática, né? Se você perceber que a pessoa está ficando agressiva, né? Você ir para um lugar
por exemplo, sei lá, não ir para um lugar que tenha faca, por exemplo, né? Um lugar que ele possa pegar alguma coisa que vai te machucar, né? Isso também é uma possibilidade, né, de proteção para essas mulheres, né? E é isso, e assim, você pensar, em caso de emergência, ter isso na cabeça, né? Para onde eu posso ir, para quem eu posso ligar, ter uma rede aí de familiares ou amigos que possam te socorrer pelo Zap, né? Ou que possam te abrigar em casa, né? Porque isso, os serviços estão trabalhando de forma remota, a delegacia está funcionando, né? Você pode procurar também a delegacia para fazer a denúncia, enfim, né? Sim. Mas muitas vezes a mulher não tem como sair para ir à delegacia. Então, eu acho que a observação dos vizinhos, né? A amiga se colocar à disposição, ela perceber que não está sozinha é muito importante nesse Sim, momento. a Raquel, da nossa audiência, está querendo saber o seguinte, se esse trabalho que você desenvolve aí, se ele também ocorre em outros locais do Rio de Janeiro, enfim, se possível, Uhum, dar alguns endereços, que nessa linha que você está dizendo aí, o telefone, essa coisa, sim. também engrossando a nossa audiência aqui, Raquel Rocha, a Gagui, né? Que nós já falamos com ela, Uhum. conversamos com ela recentemente lá de Manguinhos, um adeuzinho para Gagui, e a Cláudia Vieira E aí, dizendo que esse trabalho de código, de criação de código, é muito interessante, é muito legal. isso, o código é porque é isso. E a gente também depois eu posso passar para vocês depois para vocês deixarem no Instagram Certamente. alguns aplicativos, né, que também estão ajudando as mulheres nesse momento. Tem o mapa do acolhimento com profissionais de psicologia e do direito que também atendem online essas mulheres. E os centros de referência nós temos 4 centros aqui no Rio de Janeiro, na capital. Então, tem o da Maré, que é onde eu trabalho, né? A gente tem na cidade universitária, no Fundão, né? Um outro centro de referência, o Sueli Souza de Almeida. E temos 2 centros no centro da cidade. Um que fica ali no Sambódromo, o CEAM Chiquinha Gonzaga, tá? E um outro que é o CIAM Marcelira, que fica na Praça Tiradentes, na Rua Regente Feijó, Sim. tá? Então, são 4 equipamentos, né, que têm atendimento psicológico, jurídico, social a essas mulheres, tá? E em relação, agora, nas comunidades, dentro da comunidade, o único que está em funcionamento agora é o CRMM, tá? O único que tem dentro de uma comunidade. A gente tinha em Manguinhos, né, a Casa da Mulher de Manguinhos, mas infelizmente ela foi fechada, né? Então, dentro de comunidade, nós só temos o Centro de Referência de Mulheres da Maré nesse momento, tá? Que eu tenho conhecimento aqui no Rio de Janeiro, né? Agora, voltando à questão do trabalho com homens, né, que foi a segunda pergunta, Sim. eu acho muito importante, né, a gente trabalhar essa questão da masculinidade, né, com os homens negros, porque nós estamos aí, né, essa relação entre mulher negra e homem negro, a gente está aí tendo como é que eu vou dizer, um ruído aí, né? A maneira como a gente se vê, né, a gente precisa ressignificar isso, Sim. né? E nos unirmos nessa luta antirracista, né? Enfim, dessa luta contra a violência, né? Então, eu acho super importante trabalhar a masculinidade desse homem negro que foi construída a partir de referenciais desse patriarcado branco, né? Enfim. E nós precisamos desconstruir isso, nos reconhecer enquanto homens e mulheres negros, né? Isso aí remonta aí aquela história que a gente falou logo no início Isso. desse ao vivo aqui. Lá para trás, um pouco depois da abolição e na entrada para o século XX, né, de que Uhum. essa população que continuava sofrendo a exclusão Exatamente. social, ela tinha que, ao mesmo tempo, também enfrentar o desafio da inclusão dentro dessa sociedade que é discriminada. Então, Exatamente. é um peso tão grande nas nossas cabeças que, de fato, Exatamente. eu não estou passando, como a juventude diz aí, passando pano na situação. Mas eu estou tentando colocar esse pano de fundo, vamos dizer assim,
histórico para a gente Isso, perceber que as coisas não são tão fáceis quanto a gente isso. fala em conversa de bar. A coisa é muito mais profunda Exatamente, exatamente. por isso existem pessoas como você que estudam por isso para estar o que a Cláudia Vieira está observando aqui, para estar dando para a gente esse curso online aqui, que ela está dizendo que está fazendo um curso online. Tá? É. É isso. E não, então, essa construção dessa masculinidade do homem negro, né, tem a ver também com esse passado, né, escravocrata, né, a maneira como esse homem negro também é visto, né, de forma desumanizada, como a gente falou antes. Isso vai se refletir também nas suas relações, né, essa ideologia do embranquecimento, né, essa coisa de você olhar o colonizador como alguém superior, né? Tudo isso vai construindo a nossa identidade, nossa subjetividade, e aí a gente não se reconhece, né? Os homens e mulheres negros acabam não se reconhecendo, nós precisamos retomar, precisamos discutir essas questões entre a gente mesmo, né? E agora, o centro lá de referência não trabalha, né, com homens, nós trabalhamos especificamente com as mulheres, né? Mas a gente entende que é importante problematizar essa masculinidade também, né? Mas não com esse olhar de mulher negra versus homem negro, mas como na verdade, nós que estamos na mesma situação ali, né? Como pessoas negras, né? E a gente não sermos vistos como um inimigo do outro, né? Mas como é que a gente pode ressignificar essas relações para superar a violência? Né? Perfeito, perfeito. Perfeito. A Denise Fernandes entrando aqui, mandando um aceno para a gente, tá? Tem uma observação aqui da Cláudia, que diz que, de fato, então, nessa mesma linha, ela está dizendo, entendemos que os homens precisam mandar seus recados para os outros homens, né? Que a violência doméstica também tem que parar. Quer dizer, aquela velha história, não é só um caso apenas da mulher. Eu sempre digo que aí eu sempre digo eu sempre falo aqui com a Aninha que é o seguinte, é aquela velha história, e aí já é um outro assunto que a gente não vai abordar agora, mas por exemplo, se aquela história do aborto fosse no homem, já tinha sido resolvida há muito tempo. Como é na mulher, né? Não é? Porque a tal história, ninguém ia ser um grande risco, digamos, engravidarem o Papa, né? Imagina, o Papa fazendo aborto. Né? Então, vai muito por aí também, né? Mas a gente tem que lutar contra isso, né? Evidente. Exatamente. E você já tem movimentos já de homens que estão problematizando essa construção dessa masculinidade hegemônica, né? Então, essa forma de ser homem, né? Que é aquele cara viril, que tem que estar sempre pronto, é o provedor. Então, a gente já tem movimentos de homens, né? Que já estão problematizando essa masculinidade, né? E procurando outros caminhos para viver essa sua masculinidade, outras formas, né? Porque essa forma que nós aprendemos, né, ao longo da nossa vida e tal, ela também é prejudicial ao homem. Não só a mulher, mas ao homem também. Certamente. Então é importante a gente problematizar isso, até para a gente poder superar a violência. Eu queria também compartilhar uma experiência, que aqui quem quiser seguir o Instagram, Papo de Homem, que é um movimento também, né, desses homens que estão tentando, de alguma forma, criar um outro tipo de masculinidade que não essa, né, que é violenta, competitiva, né, que olha a mulher dessa forma inferiorizada, né? Então, acho que fica aí a dica para quem quiser. Eles fizeram até um documentário agora, muito bom, sobre isso, né? Sobre essa questão da masculinidade. Ó, engrossando a nossa audiência, a Ruth Salles, nossa grande amiga, um adeuzinho para ela. Tarzia Medeiros. Oi, Ruth. Muito obrigada. Medeiros, Lília e DAVJ01 também, enfim, engrossando aqui a nossa audiência, tá? E assim como a gente falou da criança, tá, Érica, também essa questão da violência doméstica, já que, por exemplo, muitas famílias moram
netos com avós, enfim, aquela família grande. Sim. Isso também afeta as pessoas mais idosas. Eu queria também te discorrer um pouco sobre essa questão, se já veio até o centro de vocês alguma reclamação no sentido de como isso afeta enormemente essas pessoas idosas, especialmente os avós, que muitas vezes é quem leva e traz a criança da escola, enfim. E agora, nesse tempo de isolamento social, está todo mundo tendo que ficar em casa. Enfim, como é que isso também afeta esses idosos, especialmente a mulher negra idosa, que tem uma responsabilidade muito grande nesse momento. Quer dizer, já tinha e agora tem mais nesse momento. Eu acho que é isso que você falou, né? A pandemia, né, esse isolamento, ele traz uma sobrecarga de trabalho doméstico, né, para essa mulher, né? Seja essa mulher idosa ou não, né? Mas essas avós, né, como a gente sabe, porque tem muitas mulheres negras, né, que estão trabalhando, que a gente sabe, né, que não estão em isolamento, não podem estar, né, em isolamento, não podem ficar em casa, têm que trabalhar, a gente sabe disso, né, na sua grande maioria. Então, são essas avós que acabam, né, ficando com esses netos, né, nesse tempo, né, de pandemia, e também com esse estresse, porque é um grupo de risco, né, e é isso, e a mulher tem que sair para trabalhar, ou o homem também, né, o filho precisa sair para trabalhar, e é isso, o risco de contaminação, né, o risco de você contrair, né, o vírus é muito maior por isso, porque essa mulher, essa filha, né, ou esse filho não puderam ficar em casa, eles tiveram que trabalhar, né? A gente sabe que a realidade das mulheres negras periféricas é essa, né? A gente sabe, por exemplo, que uma idosa foi a primeira vítima, se eu não me engano, aqui na capital, porque a empregada doméstica, a patroa não dispensou, ela estava com coronavírus, a patroa passou para a senhora e ela acabou falecendo. Justamente. E a patroa continua aí e ela faleceu, né? Então, eu acho que esse estresse, essa sobrecarga, né, também vai deixar essa mulher idosa mais vulnerável à violência, né? E aí, pode ser por parte dos filhos, né? Mas também do seu companheiro. Nós já atendemos mulheres idosas no centro de referência. Sim. Não são a maioria, né? É difícil chegar a uma mulher idosa, mas já chegou para gente mulheres idosas que sofrem violência dos filhos, né? Ou do próprio companheiro, a violência psicológica principalmente, né? Por parte do companheiro. E essa sobrecarga, né? Por estar em casa, enfim, e ser grupo de risco, o medo de contaminação, né, a incerteza, né, do futuro, do que vai vir depois disso, gera um ambiente propício para que essa mulher idosa sofra. E ela também está vulnerável, né? Até mais por conta da idade, né? Mais vulnerável a essa violência doméstica, né? Ô, Érica, outra coisa que me veio à mente agora. Sim. É o que se chama, enfim, de violência patrimonial também, que junta as duas coisas. Ótimo. Quando ela chega, bate, diz, a casa é minha, eu pago isso, eu pago aquilo, tá? Então, acho que também é um ponto que agrava ainda mais essa situação. Me parece que seja isso, enfim, você com mais autoridade do que eu pode falar um pouco mais sobre isso e mandando um alôzinho para Solange, que está também engrossando a nossa assistência. Oi, agora. Solange. Então, foi até bom foi ótimo você falar sobre isso, porque como a gente falou, né, a violência tem várias caras, né? Não é só a violência física. A violência patrimonial é uma dessas faces, né, dessas caras. E ela pode ser, por exemplo, desde do agressor subtrair o celular, por exemplo, porque nesse tempo de Covid, a gente está muito nas redes sociais, a gente está muito ali, né, conversando pelo WhatsApp. Ele tomar o seu celular, né, subtrair o seu celular, é uma violência patrimonial. Quebrar, jogar contra a parede, né, jogar no chão, quebrar também. Destruir documentos, né, roupas
por exemplo, também tem isso. Só um minutinho, deixa eu desligar o telefone aqui, só um minutinho. Tá legal, tá legal. Enquanto isso, a gente registra aqui a participação da Ruth Salles, sem querer interromper você, depois você responde para ela o seguinte, deve estar aí na tua tela, tá? Sim. A Ruth está dizendo que a mulher negra não se aposenta nunca, até porque, na sua maioria, está no mercado informal de trabalho, né? Ou estão ainda como diaristas, enfim, com subempregos. Isso. Enfim, aí também tem essa questão, né? É só para não... Dentro dessa linha que você está isso, elas muitas vezes não têm, né, como não sair, né? Porque isso, e muitas mulheres que trabalham como empregadas domésticas não têm carteira assinada, né? Atendi várias dessa situação. E aí o que acontece? A patroa até dispensa. E aí, como não tem carteira assinada, não paga nada. Ela para de trabalhar e não recebe, né, o seu salário ou a diária, né? Tem aquela expectativa de que, né, a patroa vai chamar quando tudo terminar, mas enquanto não termina, como é que ela sobrevive ali? Né? Então, essa incerteza, esse estresse, esse ambiente, né, de incerteza deixa a mulher mais vulnerável, né? E também mostra para a gente as desigualdades aí sociais gritantes aí. As mulheres são as mais atingidas, estão sendo, não só em relação à violência contra a doméstica, né? Mas também em relação à desigualdade social. Sim. Porque muitas não trabalham, né, de carteira assinada, como eu falei, né? Muitas mulheres negras estão na linha de frente no combate, né, ao Covid. Muitas são as enfermeiras, técnicas de enfermagem, né? E que estão morrendo. Historicamente, também nesse campo, nesse segmento profissional, muitos negros, né? Enfermeiras, isso a gente sabe disso. De fato, existem muitas pessoas nesse campo aí. Exatamente. Então, nós estamos vulneráveis em diversos aspectos aí. E essa questão da renda emergencial, por exemplo, né? A gente sabe que tem milhões de pessoas que não vão conseguir acessar esse benefício porque não tem acesso à internet, né? Não tem conhecimento dessa tecnologia. Eu não sei agora estatisticamente quantos domicílios têm acesso à internet, mas não é a maioria dos domicílios brasileiros, né? E tudo sem contar que a internet muitas vezes oscila bastante, né? Para ser bastante educado. Exatamente, né? Então, realmente, assim, já saíram alguns dados, né, em relação à contagem e morte em relação ao Covid, mostrando que os negros estão morrendo mais, né, estão mais vulneráveis. Então, para a gente pensar, né, que a gente está vivendo uma política genocida mesmo da nossa população. Né? A Ana França mandando também um abraço para a gente. Né, tá engrossando a nossa audiência. A Ruth, de novo, fazendo uma observação muito pertinente, a Ruth Salles. Ela está dizendo que nesse momento de pandemia, as diaristas e empregadas domésticas estão sendo dispensadas sem seus direitos trabalhamentais. E a gente ressaltando que foi o último grupo, né? Enfim, que teve a sua legislação trabalhista regulamentada de novo naquela trilha das consequências históricas do processo escravocrata, né? Enfim. Exatamente. E é isso, assim, e muitas... eu atendi uma mulher recentemente que ela trabalhava numa creche, ela foi dispensada, mas a patroa não deu baixa na carteira dela. Então, ela não pôde nem pegar a renda emergencial e nem o auxílio-desemprego, né? Então, como é que ela sobrevive, né? Então, para você ver, né, como é que essa lógica, né, trabalha em prol da nossa vulnerabilidade, né? Essa precarização dos vínculos trabalhistas, né? E apesar da gente ter conquistado, as empregadas domésticas terem conquistado os seus direitos, naquele momento muitas pessoas, muitos patrões aí demitiram, transformaram as empregadas em diaristas para não
para não pagarem os direitos. Quer dizer, não quiseram abrir mão dos seus privilégios, né? Ou de algum privilégiozinho para poder dar os direitos às empregadas, né? Sim, justamente. Então, para a gente pensar que isso também, essa desigualdade em termos trabalhistas, né? Também é um fator que contribui para a violência. Porque se a mulher não tem uma autonomia financeira, por exemplo, isso dificulta o rompimento com a situação violenta, porque muitas dependem do companheiro. Justamente. Então, às vezes, ter um salário, ter uma renda é importante para ela poder ter a sua independência, né? Poder romper de uma maneira mais rápida a situação, né? Justamente. Mandando uma cena aqui para Márcia Menezes e para o Mauro Bueno, aqui do Rio de Janeiro, tá? Que estão também de novo engrossando a nossa audiência, né? E outra pergunta aqui foi enviada: como lidar com a violência nas favelas, considerando que não é possível chamar a polícia, por exemplo, nesses casos, né? Eu acho que outra coisa. Eu acho que cai naquilo que a gente falou anteriormente, né? As políticas públicas, elas foram construídas a partir de uma perspectiva de uma mulher universal. Sim. Né? Então, a política não pensa nessas especificidades. Né? As mulheres lá da Maré, muitas vezes, já falaram para mim: Érica, a Lei Maria da Penha não serve para gente. Por que isso? Muitas vezes elas pedem ajuda, ligam para o 190, e aí, quando elas falam onde elas moram, o que eles dizem, o que elas ouvem? Né? Não podemos ir até aí porque é uma área conflagrada. Né? E aí a queixa dela é cancelada, né? Então, eu acho que a cada dia que passa, eu estou me convencendo, né, de que nós, mulheres negras, né, nós, por nós mesmas, precisamos criar estratégias de proteção e de enfrentamento, porque a Lei Maria da Penha, não estou aqui falando que a Lei Maria da Penha é ótima, acho que foi uma uma conquista muito importante, né? Não estou aqui menosprezando a Lei Maria da Penha, mas estou dizendo que essa lei ela é vivenciada de maneira diferente por mulheres negras periféricas e por mulheres que moram no asfalto, mulheres que têm acesso à educação, né? Mulheres brancas, né? Enfim, a maneira como a gente experimenta a Lei Maria da Penha é diferente. Né? A maneira como eu vou experimentar a Lei Maria da Penha, porque eu, né, tenho privilégios também. Né? Então, a maneira como eu vou experimentar é diferente da mulher negra que mora na Maré. A maneira como ela vai vivenciar, né, é diferente. Então, realmente, a questão da segurança pública, né, nas favelas, a maneira como a polícia entra ali, né, como as pessoas são tratadas, né, ali das comunidades, isso tudo interfere nesse enfrentamento. Porque para você superar a violência, você tem que ter acesso a outros direitos também fundamentais. E a segurança pública é um deles, né? Correto. Mas, infelizmente, essas mulheres muitas vezes ficam, né? Aí vão depender de outras pessoas, outras formas de resolver o problema, né? Paralelas, que não a política pública. E isso é muito ruim também, né? Justamente. Infelizmente. Érica Carvalho, estamos nos aproximando já do nosso final. Eu queria antecipadamente... Não, mas ainda não terminou, não, calma. Antecipadamente... Não, calma, porque eu gostaria de antecipadamente mais uma vez te agradecer. Mandando uma cena aqui para Carmen Pereira. Carminha, beijo para você, tá? Nos assistindo. Oi, Carmen. A Ruth está dizendo aqui, falou também uma observação em relação a uma pessoa que foi afastada, uma trabalhadora doméstica, uma trabalhadora que foi afastada e a pessoa que o empregador mandou ela dar entrada no seguro do governo federal, enfim, mais um problema atingindo a questão do desemprego. Lília está dizendo que a violência de gênero estrutural em algumas comunidades, o tráfico é que faz essa mediação de conflitos, enfim, a gente... Né? Exatamente, não é isso aí. A Ruth está mandando um grande
um grande parabéns para você. Está dizendo que você é muito bem-vinda no fórum, etc, etc, tá? Muito obrigada. Sábado, a gente lembrando que é Lígia Garcia aqui na nossa live, e também temos no sábado, a partir de 11h30 da noite, a nossa live livre, onde a gente vai falar de diversos assuntos, mais descontraída, como se estivéssemos numa mesa de bar, já que a gente não pode estar efetivamente na chamada mesa de bar, tá? E é verdade. daqui a pouquinho, 5h30,